sensível na América Latina. A grande maioria dos países da América Latina não detectava quando o vírus entrava, digamos assim. Ainda os ministérios da saúde achavam que o problema era só no exterior, era em outros países, quando na verdade já havia transmissão comunitária dentro desses países. É importante melhorar a capacidade laboratorial, porque tirando Canadá e Estados Unidos, praticamente nenhum outro país teria condições de identificar um novo vírus de influenza, como foi o caso do México, que apesar de ter tido os primeiros casos, quem primeiro notificou foi os Estados Unidos, porque o México teve que mandar as amostras para o Canadá, para os Estados Unidos, perdeu um tempo que, se tem um bom laboratório com capacidade, isso não seria necessário. Terceiro, que é importante ter um plano de preparação para emergências de saúde pública que sirva tanto para o que é comum quanto para o inusitado, né? E que seja um plano capaz de se adaptar à própria epidemiologia do que a gente está vendo. Todos os planos de preparação foram feitos pensando no cenário do H5N1, um vírus que produz casos muito graves, que todos os casos são perceptíveis. O H1N1 tinha outras características, um vírus que se transmitia muito rápido, um vírus que a maioria dos casos era leve, que não se diferenciava da influenza comum, digamos assim. Então, qualquer barreira de aeroporto foi absolutamente sem eficácia. Qualquer recomendação de não viagem também não teve nenhuma eficácia. Países que adotaram medidas duríssimas, como a China, que fez uma quarentena forçada de voos que vinham do México, não demonstraram nenhuma efetividade para proteger o país. Então, ter medidas adequadas à realidade é fundamental. E, por último, o que é importante também é ter o plano de preparação implementado, né? No caso dos países da América Latina, a menor taxa de mortalidade de países que têm inverno foi observada no Chile, porque o Chile usou o oseltamivir, que comprovadamente tinha eficácia para reduzir a mortalidade quando utilizado no começo do caso de influenza. O Chile teve uma taxa de mortalidade de somente 0,8 por 100 mil. O Brasil, na região sul, que seria mais comparável ao Chile, a nossa taxa de mortalidade foi superior a 3 por 100 mil. Ou seja, nós tivemos um excesso de mortalidade que, pessoalmente, eu atribuo ao fato do Chile ter utilizado de maneira mais eficaz o antiviral para todos os casos de gripe, porque os dados de laboratório já demonstravam que no pico da pandemia, quase que 99% dos casos de gripe eram produzidos pelo H1N1. Então não precisava esperar exame de laboratório ou precisar esperar o caso agravar para começar o tratamento com antiviral. Então eu creio que são lições importantes. A pandemia de influenza não foi igual a de 1918, eu creio que dificilmente nós teremos uma outra pandemia igual a 1918. Aquela foi uma situação muito particular, não tinha antibiótico, não tinha UTI, a população da Europa estava toda faminta, estava em guerra, muita gente aglomerada em quartéis, ou seja, era uma característica muito especial. No entanto, é possível surgirem vírus novos, como o vírus da SARS, como um vírus de influenza novo que produz uma pandemia, e os países precisam estar preparados. A influenza sazonal quase não produz mortes. Mortes associadas ao vírus da influenza sazonal é um evento raríssimo. Dessa vez a gente viu que era um vírus diferente, que atacava pessoas jovens, saudáveis, uma pandemia que inclusive aumentou a mortalidade materna dos países, que era uma tendência já de muitos anos de decréscimo da mortalidade materna. Em 2009, Brasil, Argentina, Paraguai, todos os países da América Latina, México, tiveram um aumento da mortalidade materna, porque algumas gestantes morreram em decorrência da influenza. Ou seja, ter um plano de preparação bem adequado à realidade, ter um sistema de vigilância capaz de fornecer informações para que a avaliação de risco seja uma avaliação baseada em informações, né, com base nos dados e não no que as pessoas acham que vai ocorrer ou que está ocorrendo. Eu creio que essa é a chave para que nem se tome medidas exageradas, como alguns países da Europa que compraram vacina para o dobro da sua população, que compraram oseltamivir para 100% da sua população e desperdiçaram dinheiro e recursos. Nem se tome medidas de menos, como em alguns países da América Latina, que quando começou a pandemia o oseltamivir não estava disponível, ou que a vacina não estava disponível. Então eu creio que para se encontrar um equilíbrio entre esses extremos, um bom sistema de vigilância, um bom sistema de informação, análise adequada, medidas adequadas, fazem parte de uma resposta capaz de prevenir
casos graves, prevenir mortes e fazer com que o dano à sociedade, às pessoas, seja menor.